Olá, então sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto São Bento do Sul. É com grande satisfação que recebo-os hoje aqui para que nós possamos discutir capítulos bem importantes no livro de Mórmon. Hoje nós faremos Mosias, do capítulo 1 ao capítulo 3. E nós vamos hoje discutir um conjunto de capítulos que é muito querido para muitos membros da igreja. Eu queria começar até falando de algumas curiosidades. Vocês se lembram daquele episódio da perda de 116 páginas por Martin Harris, que acarretou muita dor, angústia e sofrimento a Joseph Smith? Há relatos de que, após a perda dessas 116 páginas, ele justamente começa a traduzir Mosias, justo no discurso do rei Benjamim. Então, isso é bem interessante, porque esse discurso do rei Benjamim, apesar de firme, é muito alentador, é muito consolador. Então, que nós todos possamos sentir esse consolo lendo as palavras do rei Benjamim. O rei Benjamim aí vai iniciar a história falando justamente sobre a sua família. Nós podemos ver aí em Mosias, capítulo 1, versículo 2. E aconteceu que ele, Benjamim, tinha 3 filhos, e deram-lhes os nomes de Mosias, e Elorum e Elamã. E fez com que fossem instruídos em todo o idioma de seus pais, para que assim se tornassem homens de entendimento, e para que soubessem das profecias que haviam sido feitas pela boca de seus pais, e que lhes foram entregues pela mão do Senhor. Isso já ecoa um outro personagem famoso do livro de Mórmon, Nefe. Ele também havia sido ensinado pela mesma espécie de bom pai. Primeiro Nefe 1, 1. Eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, fui instruído. Então é nosso dever, como pais, instruir os nossos filhos. Aqui ele diz que os filhos foram instruídos tanto nas coisas seculares, o idioma de seus pais, para que assim se tornassem homens de entendimento. Então parece que não é só algo secular, parece também que foi dado alguma espécie de sabedoria a eles. Como nós ensinamos os nossos filhos, não só no falar, no agir, mas nós damos certa sabedoria quando passamos esses ensinamentos para nossos filhos. Esse talvez seja o maior trabalho de um pai e de uma mãe. Não é simplesmente ensinar os caminhos do mundo, mas é dar esse entendimento, torná-los homens de entendimento, que entendam o próximo, que entendam a sua família, que entendam o mundo onde eles vivem. E esse é o objetivo de cada um de nós. Alcançar esse entendimento, seja da doutrina de Cristo, seja da filosofia dos homens que nos ajudam a navegar pelo meio social que vivemos. E isso eles foram instruídos para que se tornassem homens de entendimento, para que soubessem das profecias que haviam sido feitas pela boca dos seus pais. Então, sim, é nossa obrigação como pais ensinar a religião a nossos filhos. Eu sei que hoje muitos são adeptos do pensamento de que, quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele vai seguir. Tudo bem, ele terá sim esse livre arbítrio, esse arbítrio moral de escolher o caminho religioso que lhe aprouver. Mas isso não nos priva, não nos furta a obrigação de ensinarmos a ele
todos os caminhos do Senhor de acordo com a nossa crença. É nossa obrigação, sim, como pais, ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor, as profecias que haviam sido feitas pela boca de nossos pais, pela boca de nossos antepassados. E aí também nesse versículo, e que eles foram entregues pela mão do Senhor. Ou seja, foi o Senhor que providenciou literalmente as placas de latão para a família de Lei. Então, claro, pode ser simbólico, as profecias nos são entregues pela mão do Senhor, mas aí pode ser bem literal, uma referência à história dessas placas de latão. É interessante também notar aqui em nosso começo do estudo de Mosias, de que Mormon, que resumia essas coisas, ele incluiu as placas menores e nesse resumo ele se coloca quase como invisível. Você não vê Mormon atraindo atenção para si. E essa talvez seja a tônica do Evangelho de Jesus Cristo. A gente não atrai atenção para nós, para si mesmo. A gente quer que a obra do Senhor se expanda e seja pregada sem que nós sejamos essa luz, nos colocando como luz, porque as próprias Escrituras classificam esse orgulho de nos tornarmos uma luz, né, no sentido de que é por minha causa que o Evangelho está ensinado, é por mim que muitas pessoas foram convertidas. Nesse sentido, as Escrituras até reputam como pecado. Tá? Versículo 5: Digo-vos, meus filhos, que se não fosse por estas coisas que foram guardadas e preservadas pela mão de Deus, para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter os seus mandamentos sempre diante dos olhos, até mesmo nossos pais teriam degenerado, caindo na incredulidade. E teríamos sido como nossos irmãos, os Lamanitas, que nada sabem a respeito destas coisas, ou nem sequer nelas creem quando lhes são ensinadas por causa das tradições de seus pais que não são corretas. Se não fosse por esses registros sagrados, como nós já vimos em outro estudo do livro de Mormon, se não fosse por esses registros sagrados, nós não teríamos a língua preservada, nós não teríamos como compreender os mistérios de Deus e ter os mandamentos sempre diante dos olhos. Mistérios de Deus, também já debatemos aqui, são aquelas verdades que nós só podemos conhecer por meio de revelação. Isso é um mistério de Deus. Não é que está escondido de nós, mas como as parábolas que Cristo lançava, elas estavam escondidas daqueles que não tinham o correto, vamos chamar mindset, para entender essas parábolas. E essas coisas, principalmente estas placas que nós estamos estudando agora, elas foram guardadas e preservadas pela mão de Deus. Isso é obra do Senhor, é obra dele. Então, lembram-se quando Moroni exorta a perguntarmos a Deus com real intenção, que debatemos aula passada, e aí eu posso deixar o card aqui em cima da aula passada. Essa real intenção é a nossa alma faminta. E aí é interessante que Moroni 10, 3 a 5 ele diz: caso Deus julgue prudente que as leiais, é por isso que ele guardou e preservou com sua mão, com o seu poder, para que nós pudéssemos ler nos últimos dias, para compreender os mistérios e ter os mandamentos sempre diante dos olhos. Devem se lembrar, né,
que existe uma caixinha que era amarrada aqui na testa, que era justamente, são os chamados filactérios, que é chamada justamente, ou era usada justamente para que esses mandamentos ficassem sempre diante dos olhos, seguindo o mandamento do Senhor. Tá? Então, é uma referência a esse costume judaico de ter esses mandamentos sempre diante dos olhos e que nós possamos ter hoje esse mandamento sendo exercido em nossas vidas, de ter as Escrituras sempre diante de nós. Então, quando nós formos ter uma atitude, seja ela falada, pensada, nós possamos olhar pelas lentes dos mandamentos que estão sempre diante dos olhos. Eu já uso óculos desde pequeno. E se eu tiro o óculos, hum, a visão é turva, embaçada. De perto não, de perto eu enxergo bem. Mas de longe eu não consigo ver muita coisa. E é assim com os mandamentos do Senhor. Quando eu coloco as lentes dos mandamentos sempre diante dos meus olhos, eu consigo enxergar com muito mais clareza, de longe e de perto. Então, que nós possamos usar essas lentes dos mandamentos sempre diante dos nossos olhos, elas vão ser esse filtro de luz para que nós possamos agir de acordo com a vontade do Senhor. Ainda em Mosias, capítulo 1, versículo 7. E agora, meus filhos, quisera que vos lembrasseis de examiná-las, examinar as Escrituras, estas coisas que o Senhor preservou e guardou com sua mão, diligentemente, para que delas vos beneficieis. Então, olha só, eu gosto sempre de comparar a uma consulta médica. Quando vamos a uma consulta médica e que o profissional nem olha para você, nem toca em você, só fica olhando o bloco do receituário, cabeça baixa, nem desviou o olhar. Faz a receita, entrega, tchau, próximo. O que que geralmente a gente sai falando desse profissional médico? O cara nem me examinou, o cara nem olhou para mim, como é que pode? E muitas vezes é dessa forma que agimos com a escritura. É aquela lidinha rápida, ou nem eu vou ouvir aqui alguma coisa e boa, ou vou ver um videozinho ali que publicaram daquele youtuber famoso da igreja, daquele influencer da igreja, pronto e beleza. Eu acho que isso é examinar diligentemente as escrituras, quando não. Não é diferente quando nós chegamos a esta mesma consulta médica e o profissional médico vai auscultar, que é um dos métodos do exame físico, apalpar, outro método do exame físico, vai conversar contigo para estabelecer a tua história clínica, que é a anamnese, tendo ainda dúvidas a serem sanadas ou querendo pesquisar melhor um tópico, ele vai solicitar exames complementares. Pode ser um exame de sangue, um exame de urina, pode ser uma ressonância, uma tomografia, uma radiografia, uma densitometria e por aí vai. E aí, quando nós saímos dessa consulta, é aquela que a gente, nossa, ele examinou desde o meu, da raiz do cabelo aqui até o dedão do pé, e aí você sai bem satisfeito. Então, é exatamente isso que nós devemos fazer com as Escrituras Sagradas. Nós devemos examinar cada detalhe. Se há algum tópico que ainda nós temos dúvida, vamos atrás de dicionário, vamos atrás de mapa, vamos atrás de pesquisadores, de professores, de líderes, tudo para que nós possamos examinar diligentemente as Escrituras. Por quê? Porque é aí que eu tenho o benefício da leitura das Escrituras, para que delas vos beneficieis. É através desse exame, não é aquela aleatoriedade de abrir uma página e ler o versículo. Isso não está sendo examinar
diligentemente as Escrituras. E continuando o versículo, ele diz: E quisera que guardasseis os mandamentos de Deus para que prospereis na terra, segundo as promessas que o Senhor fez a nossos pais. Então, todos é uma promessa do Senhor que guardam os seus mandamentos vão prosperar aqui nessa terra. E aí, mais uma vez, quero fazer uma parte. Prosperar aí não significa dizer ser rico, ter a mansão, como eu falei na aula passada, ter um jatinho, ter o emprego top do mercado. Não. Prosperar é você ter o necessário, é você crescer espiritualmente, mesmo no mundo, é florescer espiritualmente, mesmo no mundo deserto da palavra de Deus. Isso é prosperar nessa terra, é brotar nessa terra árida do desconhecimento, da desinformação, da inverdade que Satanás tenta espalhar para justamente sufocar essas boas sementinhas que o Senhor planta. Versículos 11 e 12. E ademais, darei a este povo um nome, para que assim sejam distinguidos de todos os povos que o Senhor Deus trouxe da terra de Jerusalém. E isto faço porque tem sido um povo diligente na obediência aos mandamentos do Senhor. E dou-lhes um nome que jamais será apagado, salvo em caso de transgressão. Vamos analisar esses versículos aqui, porque a primeira coisa que nós podemos pensar, darei a este povo um nome, porque tem sido um povo diligente, e dou-lhe um nome que jamais será apagado, salvo em caso de transgressão, é o próprio nome de Jesus Cristo. A partir do momento que nós nos batizamos, nós fazemos convênio com Ele. E aí nós temos o nome de Cristo sobre nós. Quando tomamos o sacramento, nós renovamos esse compromisso de continuar tendo o nome de Cristo conosco, ou seja, fazendo parte da família de Jesus Cristo. E sim, ele diz que esse nome só será apagado, salvo em caso de transgressão, é que eu, quando não me arrependo, quando eu transgrido e não me achego a Ele para receber perdão pelos meus pecados, a expiação dele não terá sentido e não terá validade para mim, porque eu não quero fazer uso dessa expiação. E é aí que o nome de Cristo é apagado de nós quando nós nos afastamos e decidimos não fazer parte do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Outra coisa que nós podemos pensar é quando vamos ao templo. Nós, quando vamos ao templo, nós temos uma cerimônia sagrada que vai falar justamente sobre esse novo nome. Esse novo nome é simbólico, simbólico de convênios que nós fizemos com o Senhor, que nós tomamos justamente com Jesus Cristo, aceitando o nome dele em nossa vida. Então, esse novo nome nos inspira a ser melhor, é um guia para que nós persigamos a perfeição. E ele simboliza todos esses convênios que nós fazemos na casa do Senhor, no templo sagrado. E ele nunca será tirado de nós, a não ser em caso de transgressão, de quebra destes convênios. É uma reflexão e uma menção aí a Isaías, quando ele diz que vai ser dado aos santos uma pedra branca, escrito um novo nome. Lembrem-se que este povo, especificamente, possuía esses escritos do Velho Testamento. Nefe várias vezes exortou seus irmãos com esse Velho Testamento, com as palavras de Isaías. Então, eles fazem grande referência a Isaías. Versículo 17. Portanto,
como foram fiéis, não prosperaram nem progrediram em sua jornada, mas foram impelidos para trás e incorreram no desagrado de Deus e foram, portanto, atingidos pela fome e duras aflições para que se lembrassem de seus deveres. Eu vou voltar aqui um pouquinho do slide porque, ó, quisera que guardasseis os mandamentos de Deus para que prospereis na terra. Versículo 7 de Mosias 1. Mosias 1 agora no versículo 17, como foram infiéis, ou seja, como não guardaram os mandamentos de Deus, não prosperaram, nem progrediram em sua jornada. Ele está falando justamente quando eles eram infiéis, infiéis no deserto, na época de Moisés, infiéis a Nefe, os seus antepassados, não ouviam as palavras do seu pai de Nefe e por isso retrocederam. Lembram-se quando amarraram Nefe? Foram atingidos pela fome e duras aflições, para que se lembrassem de seus deveres. Então, muitas pessoas tendem a falar do castigo de Deus. Deus, ele não é aquela pessoa que vai castigar pura e simplesmente por castigar. E muitas das vezes não é nem castigo dele. Muitas das vezes, esse castigo do Senhor é ele deixar que a consequência do seu ato te atinja. Na verdade, é isso que as Escrituras falam em experimentar a ira de Deus. Experimentar a ira de Deus é Deus permitir que as consequências te atinjam com todo o vigor delas. Ponto. Essa é a ira de Deus. É ele deixar que você sofra total as consequências dos seus atos. Então, o Senhor já disse: guarda os mandamentos, vou te dar prosperidade. Não guarda, não vai prosperar. Foram atingidos pela fome e duras aflições. Ou seja, é simplesmente uma relação física de causa e consequência. Como eles não se lembravam dos seus deveres, que eram de guardar os mandamentos de Deus, as consequências chegaram. E chegaram justamente para fazê-los voltar aos caminhos do Senhor. Claro, eu lembro aqui e agora que nem todas as adversidades que sobrevêm à nossa vida é por conta de uma dificuldade nossa em guardar os mandamentos de Deus. Muitas vezes são provações, não são essas consequências, são testes que a vida coloca à nossa frente para ver se nós superaremos ainda assim com fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Mas isso é certo, a aflição quando chega é porque nós não guardamos os mandamentos do Senhor. Essa é a causa e o nexo causal bem estabelecido. Não guardou o mandamento, vai vir aflição, certo? Ah, mas eu vejo aí meu vizinho aí prosperando e não guarda nada disso. Não é no exato momento. Nós vemos que às vezes são gerações e o Senhor visita na aflição ou como consequência desses erros que foram cometidos, dessa sucessão de erros. Então, isso a gente deixa para o Senhor que vai julgar o momento exato de quando essas consequências vão cair sobre nós. Mosias, capítulo 2 agora. E eles também tomaram das primícias de seu rebanho para oferecerem sacrifícios e holocaustos, segundo a lei de Moisés. Então, a gente já viu, por exemplo, que eles fizeram menção ao uso de filactérios. Não vou dizer que aqui eles usavam exatamente como nós vemos hoje, ou exatamente como no Velho Mundo, mas era uma prática comum. Então, bem provavelmente, eles usassem sim. E outra prática que eles trouxeram para cá era a prática dos holocaustos, que sim deriva da lei de Moisés. Então, eles também faziam esses sacrifícios, eles obedeciam à lei
de Moisés. Já vimos várias referências, inclusive na aula passada, falando sobre como a lei de Moisés apontava para Jesus Cristo. E aqui eles tinham ciência de que a lei de Moisés apontava para o Salvador que haveria de vir. E interessante que aqui eles também construíam templos. Templo é o símbolo máximo de nossa adoração. É o local onde o céu está presente na terra, é onde eles se conectam, onde o céu se conecta com a terra, onde o céu está em consonância com a terra, ou a gente pode dizer o inverso: a terra está em consonância com o céu através das ordenanças sagradas que lá são feitas. Então, se eles em Jerusalém, os antepassados, observavam essa lei de Moisés completa, fazendo sacrifícios, eles também tinham templos. Nefe já fez com que o povo construísse templos. Mosias capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. E aconteceu que quando subiram ao templo, e é por isso que todos os discursos virtualmente, ou quase todos, da conferência geral foram sobre templos. Templo é essa estaca que amarra todas as outras estacas de Sião. O templo é essa conexão que nós temos com o poder do Senhor. E eles subiram ao templo. E se nós não temos o costume de subir ao templo, não estamos deixando de receber bênçãos maravilhosas do Senhor? Imagina se nesse pronunciamento do rei Benjamim eu dissesse: ah, não, ir ao templo de novo, eu já fui mês passado, eu não preciso ir dessa vez. As coisas grandiosas que seriam perdidas por não estarmos no templo. É por isso que, sim, nós, santos dos últimos dias, nos esforçamos para estar frequentemente, tanto quanto nossas possibilidades permitirem, no templo, a casa do Senhor. Então, eles subiram ao templo e armaram suas tendas nos arredores. Não é estranho pensar em tenda, porque havia um festival da lei mosaica que era das cabanas, o Sucote, onde eles já armavam as tendas e as tendas sim eram voltadas para o templo. Então aqui eles reproduziram esse costume que os seus antepassados tinham na terra de Jerusalém. Eles armaram suas tendas nos arredores do templo, cada homem conforme sua família, que consistia na esposa e nos filhos e nas filhas. Então parece o arranjo tribal que o Senhor pediu que as diversas tribos montassem suas tendas ao redor do templo, ainda na época de Moisés. Eles se juntaram como família e armaram suas tendas nos arredores do templo. O templo seria o centro dessa adoração. Então, Jesus Cristo é o centro de nossa adoração, da nossa adoração em família. Cada homem conforme sua família, que consistia na esposa e nos filhos e nas filhas. Então, o evangelho é uma questão familiar. Talvez nem todos que estejam ouvindo tenham a família na igreja. Talvez nós temos mães solteiras criando seus filhos, pais solteiros criando seus filhos, tá? E o rei Benjamim parece aí ser esse modelo de pai que essas famílias estão privadas. Podemos nos espelhar nas características dele. No capítulo 1, os 8 primeiros versículos, ele vai falar sobre famílias. Então não se desesperem, vocês que são pais solteiros, mães solteiras, o Senhor os ama. O Senhor vai prover aquilo que lhe falta na educação de seus filhos, na educação espiritual
de seus filhos. Confie no Senhor, o Senhor vai prover todos esses modelos maravilhosos que possam ser extraídos das Escrituras para suprir essa dificuldade que se encontram hoje em suas famílias. Na igreja também, ou no Evangelho de Cristo, nós podemos ter essa figura, não substitui, claro, mas pode ser um auxílio nos líderes da igreja, no bispo, nos seus conselheiros, nos líderes de organização. Eles podem ajudar na criação de seus filhos. Então, contem com o Evangelho de Jesus Cristo para a criação de homens valorosos de Sião. Cada homem conforme sua família. Então, é um dos conselhos antigos até da igreja, quando sentamos na nossa reunião sacramental, que possamos sentar justamente em família, esposa, filhos e filhas, junto com o marido, pai, mãe, filhos e filhas. É dessa forma que nós aprendemos o Evangelho, é em família. Eu sempre brinco com os alunos e pergunto o que que a gente vai fazer na igreja. E muitas das vezes a resposta é justamente, é aprender sobre o Evangelho. Eu digo, está errado. A gente vai revisar sobre o Evangelho o que a gente já aprendeu em família, o que já aprendemos no lar. Nós vamos revisar, por exemplo, a história do rei Benjamim nessas aulas que nós temos. Por quê? Porque nós já aprendemos com nossos bons pais, do mesmo jeito que Nefe e do mesmo jeito aí que os filhos do rei Benjamim. E nos filhos e nas filhas deste, continuando, do mais velho ao mais jovem, cada família separada uma da outra. Interessante também, porque o Senhor já falou nesse mandamento antigo a Adão e Eva, né, que o homem apegar-se-á à sua mulher e a mulher apegar-se-á ao homem, serão ambos uma só carne, e o varão deixará pai e mãe e apegar-se-á à sua esposa. E a sabedoria popular também já nos diz, né, quem casa quer casa. Então, cada família separada uma da outra. Nós devemos aprender isso também, tá? Muitas das dificuldades que nós temos na vida familiar, por vezes, é por conta de não separarmos uma família da outra. Pensem nisso, é maravilhoso ter o contato de avós, avós, tios, tias, mas cada família separada uma da outra aprende sobre o Evangelho de Jesus Cristo, ensina sobre o Evangelho de Cristo, resolve seus problemas, cultiva o amor ali dentro. Tá? É muito bom estar rodeado desses outros parentes e familiares, mas cada família separada uma da outra. E armaram suas tendas ao redor do templo, cada homem com a porta de sua tenda voltada para o templo, a fim de que pudessem permanecer nas suas tendas e ouvir as palavras que o rei Benjamim lhes diria. Então, a porta de nossa casa está voltada para onde? Qual é o nosso ponto de referência? Aqui, a porta da tenda estava voltada para o templo, ou seja, quando você saía ou chegava em casa, era a visão que se tinha era do templo. E nós? Qual é a visão que nós estamos tendo ao sair e entrar em nossa casa? Será que a porta de nossa tenda está voltada para o sucesso financeiro? Será que a porta da nossa tenda está voltada para a satisfação dos prazeres mundanos? Para onde está voltada a porta da minha tenda? Para coisas santas ou para coisas mundanas? E isso era para que cada um pudesse permanecer nas tendas e ainda ouvir as palavras do seu líder espiritual. Então, é em nossos lares que nós ouvimos as palavras do nosso líder espiritual. Nós temos um exemplo
clássico que é a Conferência Geral. Hoje chega a cada lar de membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aí vocês podem conferir uma foto do meu primeiro filho, Gustavo, bem pequenininho, quando assistimos à Conferência Geral em nossos lares. Ficamos em nossa tenda e pudimos ouvir as palavras de nosso líder espiritual. Talvez seja até uma metáfora mais poderosa ainda, extrapolando, é nas nossas tendas, nas nossas casas, nos nossos lares, que nós realmente ouvimos as palavras dos nossos líderes. Legal estar lá na capela todo domingo, ouvir o discurso ou escutar o discurso, mas a gente ouve mesmo, colocando em prática, ponderando no ensinamento da família, no seio da nossa família, é que nós podemos realmente internalizar aquelas coisas que nós ouvimos de nossos líderes espirituais, que são enviados por Deus para nos conceder as suas palavras, como ele disse no início dessa nossa aula, enviadas pela mão de Deus. Mosias capítulo 2, versículo 8. E aconteceu que da torre ele começou a falar a seu povo. É uma imagem muito forte, muito simbólica, nós termos um profeta na torre falando para o povo. Nós já citamos em várias aulas que o profeta é esse atalaia. Atalaia era aquele vigia que ficava numa torre nos muros de Israel ou de outras cidades que avisavam do perigo iminente. Recaía sobre ele avisar quando um inimigo estava vindo sobre o povo. E, se ele não avisasse, ele tinha a pena de morte decretada. Esse era o serviço do atalaia, e é assim que funciona o atalaia de Israel moderno hoje, que é o profeta do Senhor. Ele está na torre, observando os perigos que podem nos assolar e nos avisando. Essa é a função dele. E se ele não avisa, ele é removido do seu lugar. Por isso que ele é chamado por Deus. E ele começou a falar a seu povo, e nem todos podiam ouvir-lhes as palavras, por causa do tamanho da multidão. Então, nem todos podem ouvir as palavras do seu líder espiritual presencialmente, talvez por conta do trabalho. Essa aula hoje nós estamos transmitindo para quem sabe que lugares desse nosso mundo, talvez Brasil, talvez outros países, e nem todos, como podiam ouvir as palavras estando presentes por causa do tamanho da distância, por causa do tamanho do trabalho, por causa do tamanho da sua carga horária lá no trabalho, por causa do tamanho de sua doença, que talvez não possa estar conosco, a gente tem outros meios. E o rei Benjamim usou desses meios para levar a palavra do Senhor para todos aqueles que lá não podiam estar. Da mesma forma que hoje nós estamos usando todos os meios para levar a palavra do Senhor para todos que não puderam estar, ouvir presencialmente por causa do tamanho de qualquer dificuldade que impediu de chegar na capela do Senhor. Portanto, fez com que suas palavras fossem escritas e enviadas àqueles que se achavam fora do alcance de sua voz, para que também recebessem suas palavras. É por isso que essa aula é transmitida ao vivo, essa aula é gravada, para que também recebam estas palavras da aula do Instituto, da designação semanal do Instituto. Na igreja, e há pouco tempo, tivemos a notícia de que as assinaturas dessas revistas da igreja seriam gratuitas. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer
a assinatura dessas palavras escritas para receber em qualquer lugar que esteja a palavra do profeta do Senhor. E hoje, com todas as mídias que nós temos, esse caminho tem se acelerado sobremaneira. Então, hoje, eu realmente digo que não há desculpa para que nós não possamos ouvir a voz do profeta, dos líderes inspirados do Senhor. Hoje não há desculpa para estar fora do alcance da voz do profeta do Senhor, dos líderes inspirados do Senhor. E essas palavras chegarão, sim. É uma promessa do Senhor que todo ouvido ouviria sobre ele, a falar do Evangelho. Então, essas palavras vão chegar de forma impressa, de forma digital, vídeo, áudio, não sei, mas elas chegarão. Então, que nós possamos usufruir dessas ferramentas tão grandiosas que nós temos para nos instruirmos, adquirirmos aquele conhecimento, saber das profecias que foram profetizadas por nossos pais, para assim nós podermos prosperar nesta terra, se guardarmos os mandamentos do Senhor. Versículos 15, 16 e 17 de Mosias 2. Contudo, meus irmãos, não fiz estas coisas todas para vangloriar-me, nem conto estas coisas para assim poder acusar-vos. Mas digo-vos estas coisas para que saibais que hoje posso responder ante Deus com uma consciência limpa. Que legal poder chegar diante do Senhor com uma consciência limpa. Como é que está a nossa consciência hoje? Está limpa? Nós poderíamos chegar diante do Senhor com essa consciência limpa? Então, enquanto havia oposição dizendo aí que o rei era sustentado pelo povo, que os impostos, ele já estava dizendo que trabalhou justamente com as próprias mãos para não ser um fardo para ninguém, né? Ele próprio trabalhava junto com o povo e ele dizia: Eu estou com a consciência limpa quanto a isso. Que nós possamos também ter essa mesma limpeza de consciência para chegarmos diante do Salvador e dizer: Eu estou com consciência limpa. Versículo 16: Eis que vos digo, ao afirmarmos haver empregado meus dias a vosso serviço, que não é meu desejo vangloriar-me, porque só estive a serviço de Deus. Ele disse: Eu só estava fazendo o que o Senhor me havia mandado, ou seja, você tem que trabalhar com suas mãos. Você não pode ser um peso para ninguém. E é isso que o Senhor fala para todos nós hoje em dia. É por isso que tantas vezes na Igreja de Cristo nós falamos sobre ser autossuficientes. Nós temos que agir por nós mesmos. Nós não podemos ficar esperando receber ações. Nós temos que ser os causadores de ações, como já ensinava o velho Lei. Versículo 17. E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, domínio doutrinário, para que saibais que, quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Então, quando a gente faz a algum irmão nosso, a algum pequenino nosso, nós só estamos fazendo a Deus. A gente não pode dizer que ama a Deus se não servimos a nosso próximo. Esses dois mandamentos dependem tudo que foi dito, tudo que foi falado sobre todos os profetas. É por isso que Jesus Cristo respondeu que estes eram os dois grandes mandamentos da lei. E disso, desses dois mandamentos, dependia toda a lei e os profetas, que eram os livros que eles tinham, o Pentateuco e o livro dos profetas maiores e menores na Bíblia, né? Então ele disse: é isso que a Bíblia inteira tem como base: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando estamos a serviço de nosso próximo, estamos somente a serviço de nosso Deus. Talvez a gente deva lembrar disso quando nós estivermos fazendo algum serviço ao próximo. Não precisa fotografar, postar em rede social e tudo assim, porque já recebeu o seu galardão.
Fazendo isso, quando a gente faz isso, a gente não está a serviço de nosso próximo, nem de Deus. Estamos a nosso próprio serviço. A gente que quer ganhar curtida, que quer ganhar notoriedade, que quer ganhar elogio, então já recebeu o seu galardão quando recebe aquele tapinha nas costas e dizer, pô, muito bem, você é um cara ótimo, pronto. Esse já é a paga do teu trabalho. Tá? Então, cuidado, cuidado. Quando estamos a serviço de vós, no nosso próximo, estamos a serviço de Deus, não é para nosso engrandecimento. Versículos 20 e 21. Digo-vos, meus irmãos, que se renderdes todas as graças e louvores, com todo o poder de vossa alma, àquele Deus que vos criou e guardou e preservou e fez com que vos regozijasseis e vos concedeu viverdes em paz uns com os outros. Digo-vos que se servirdes ao que vos criou desde o princípio e vos está preservando dia a dia, dando-vos alento para que possais viver, mover-vos e agir segundo vossa própria vontade, e até vos apoiando de momento a momento, digo-vos que, se o servirdes com toda a alma, ainda assim sereis servos inúteis. O que ele queria expressar aqui é que nada do que eu faça pode pagar o imenso sacrifício que Cristo fez por mim. Nada, nada. Eu posso fazer tudo e ainda assim nós vamos ficar aquém. Aquém do poder salvador de Jesus Cristo. E é por isso que ele diz que nós só seremos salvos pela graça, mesmo fazendo tudo o que nós pudermos fazer. Eles, negativo, ainda assim, não são suas obras que vão te salvar. É a graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, não, depois de tudo que ainda tiver feito, não é assim que vai ser salvo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ainda somos servos inúteis, ainda estamos aquém da graça salvadora, do poder salvador do Jesus Cristo, nosso Redentor. Cruzamos aí com Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer. Sabe aquela coisa do pai que fala, não fez mais que sua obrigação? Então, é isso. Né? Guardei todos os mandamentos, Senhor, não fez mais que sua obrigação. Ajudei todo o meu próximo, Senhor, não fez mais do que sua obrigação. Decorei todas as escrituras sagradas que o Senhor tinha para mim, não fez mais do que sua obrigação. Fui todos os domingos tomar o sacramento, não faltei um. Não fez mais que sua obrigação. E ainda assim estamos aquém desse poder redentor de Cristo. Versículo 22 de Mosias 2. E eis que tudo o que ele requer de vós é que guardeis seus mandamentos. Ele disse: eu sei que vocês sempre ficam aquém da minha graça salvadora. Eu sei que vocês sempre ficam aquém do meu poder expiador e eu não quero que vocês se equiparem a esse poder expiador porque não vão conseguir. A única coisa que eu quero é que guardem os meus mandamentos. É só isso que eu estou pedindo. Não precisa fazer nada mais. É só continuar sendo esse servo, eu vou colocar entre aspas, inútil. Só faz isso que eu mandei. E pronto. Eu vou salvá-los por meio da minha graça. E ele prometeu-vos que, se guardasseis seus mandamentos, prosperarias na terra. Mais uma vez, quantas vezes essa frase tem que aparecer nas Escrituras para que nós possamos nos convencer de que ela é verdade? Se guardar os mandamentos, prosperareis na terra. E ele nunca se desvia do que disse. Então, é isso, guarda o mandamento. Prosperidade chega. Não nessa prosperidade distorcida hoje que o mundo está pregando, como a gente já discutiu no início.
portanto, se guardardes seus mandamentos, ele vos abençoará e far-vos-á prosperar. E aí, a gente pode cruzar com Doutrina e Convênios, seção 3, versículos 1 e 2, que vai dizer o seguinte: as obras e os desígnios e os propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem podem se dissipar, porque Deus não anda por veredas tortuosas, nem se volta para a direita ou para a esquerda, nem se desvia daquilo que disse. Portanto, as suas veredas são retas e o seu caminho é um círculo eterno. Lembra-te, lembra de que não é a obra de Deus que se frustra, mas a obra dos homens. Tá? Então, o Senhor, ele não vai desviar-se do seu caminho. Ele vai sempre cumprir o que ele disse. Mosias capítulo 2, versículos 32 e 33. Cuidado, ele já começa com essa palavra. É um alerta. Então grifa aí, ó. Com o que é que eu tenho que ter cuidado? Eu tenho que ter cuidado para que não surjam contendas entre nós e nem nos inclinemos a obedecer ao espírito maligno. Então, se quiser pintar aí com fluorescente, colocar uma luz neon, cuidado, para que não surjam contendas entre vós. Ou seja, que a gente não comece a brigar uns com os outros. Às vezes o motivo é tão pequeno, tão banal, mas aí nós cedemos a essas pressões para que aconteça a contenda e aí a gente termina se inclinando a obedecer o espírito do mal. Quantas das vezes vemos numa discussão acalorada terminar em uma tragédia? Ah, eu estava sem pensar. Se a gente deixa surgir essa contenda, a gente termina aos pés do maligno. O próprio Salvador falou quando está aqui nas Américas, ele disse que o espírito do diabo é que é o espírito de discórdia. Então, que nós possamos extirpar esse espírito do meio de nós. O próprio presidente Russell M. Nelson, há poucas conferências atrás, pediu que nós fôssemos pacificadores. Então, que nós sejamos esse pacificador que o Senhor espera. E um pacificador é aquele que não faz contenda e nem inclina a obedecer espírito do maligno. Versículo 33. Mas eis que há uma condenação decretada para o que se inclina a obedecer a esse espírito. Então, quando nós obedecemos ao espírito do diabo, nós temos uma condenação decretada. Porque o que se inclina a obedecer-lhe, a obedecer esse espírito maligno e permanece e morre em seus pecados, bebe condenação para a própria alma. Eu não vou dizer que nós nunca nos inclinamos a obedecer esse espírito maligno. Várias vezes, sim, eu inclinei e obedeci a esse espírito maligno. Mas olha o que é interessante que ele fala nesse versículo 33. O que se inclina a obedecer e permanece e morre em seus pecados. Então, quantas vezes eu não me inclinei e obedeci a esse espírito maligno, mas eu não permaneci. E eu estou decidido a não morrer nesses pecados. É aí que faz a diferença. Que nós não desejemos permanecer nessa inclinação a obedecer o espírito do maligno. Que nós não possamos morrer em nossos pecados. O ditado popular diz: nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, esse não é o ditado de alguém que se esforça para guardar os mandamentos do Senhor. Não. Eu nasci assim,
posso crescer diferente e posso ainda morrer diferente, porque é sobre isso que se trata o Evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho de mudança, de conversão, de se tornar outra coisa, se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, como Paulo já falou. Porque recebe por salário um castigo eterno, havendo transgredido a lei de Deus contra seu próprio conhecimento. O salário do pecado é a morte, já diz na Epístola de Paulo aos Romanos. Então, esse é o salário do castigo eterno. Nós somos decretados à morte espiritual, que é ser afastados, em definitivo, da presença do Senhor. E ninguém gostaria de ficar afastado da presença desse Pai amoroso. Então, sim, é tempo, não importa o pecado que foi cometido. Desde que eu não deseje permanecer e morrer nele, sim, o Salvador vai cobri-lo com sua expiação. Versículos 36 e 37. Mosias 2: E agora eu vos digo, meus irmãos, que depois de haver desconhecido todas dessas coisas e elas vos haverem sido ensinadas, então nós estamos conhecendo tudo isso. Esse vídeo talvez esteja chegando para algumas dezenas de pessoas. Nós estamos tendo este conhecimento. Se transgredirdes e fordes contra aquilo que tem sido falado, contra todos esses ensinamentos do Senhor, de modo que vos afastei do Espírito do Senhor, e não tenha ele lugar em vós para guiar-vos pelas veredas da sabedoria, a fim de que sejais abençoados, favorecidos e preservados, digo-vos que o homem que faz isso se rebela abertamente contra Deus. Quando nós pecamos, é essa rebelião aberta contra o Senhor. Nós temos o conhecimento de que é isso que nós devemos fazer. Não, mas eu vou fazer o contrário, eu faço o contrário. É uma rebelião aberta contra o Senhor. Portanto, se inclina a obedecer ao espírito do maligno e torna-se inimigo de toda a retidão. Por isso o Senhor não tem lugar nele, pois ele não habita em templos impuros. Claro que aqui ele pode muito bem estar falando daquele pecado imperdoável de negar o Espírito Santo. E calma lá, não se preocupe, nós não temos condições de fazer este pecado, porque nós não temos o Filho sendo revelado abertamente a nós, nós não temos esse testemunho dado inabalável e garantido e certo, vendo tudo como elas são. A gente enxerga imperfeitamente, nosso testemunho, por melhor que seja, ainda é imperfeito. Então, nós não temos esse grau de negar o Espírito Santo. Mas, mesmo que não pensemos assim, esse pecado imperdoável de negar o Espírito Santo, ainda assim vale para os nossos pecados. Quando nós pecamos, decidimos abertamente ser contra Deus. E aí o Senhor não tem lugar em nós, porque ele não pode habitar em templos impuros. Nós precisamos, sim, decidir não permanecer nesse pecado e aí voltar a gozar da companhia do Senhor. Versículo 41, também domínio doutrinário, Mosias 2, e ainda mais. Quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, é abençoado e é feliz. Quer ter felicidade? Guarda os mandamentos de Deus. Quero ser feliz no meu casamento, Gustavo. O que é que eu faço? Guarda os mandamentos de Deus. Quero ser feliz no meu trabalho. O que é que eu faço? Guarda o mandamento de Deus. Quero ser abençoado na minha família. O que é que eu faço? Guarda os mandamentos de Deus. Quero ser abençoado nesse novo empreendimento que eu vou fazer da minha vida. Guarda os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados e todas é 100%. Não é 99, 90, 99,9, é 100%. São abençoados em todas as coisas. Tanto materiais, ele é bem taxativo, mais simples que isso, nem sei se desenhando. Tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu.
para que possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Ó, lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Se o Senhor Deus as disse, ele não volta atrás, nem se desvia direita e esquerda, como já vimos na seção 3 de doutrina e convênios. E é garantido, se eu guardo os mandamentos, eu prospero. Se eu guardo os mandamentos, eu sou feliz. E se eu guardo os mandamentos, ainda assim eu vou ser recebido no céu. Então, puxa, é uma barbada, né? Eu só preciso guardar os mandamentos e eu serei abençoado, feliz e vou ao reino dos céus. Então, é um grande negócio. Por que não guardar os mandamentos a partir de já? Mosias, capítulo 3. No início, versículos 2 e 3. E as coisas que vos direi foram-me dadas a conhecer por um anjo de Deus. Então ele havia recebido essas instruções de um anjo, foi revelação. E ele disse-me: Desperta. E eu despertei, e eis que ele estava diante de mim. E ele disse-me: Desperta e ouve as palavras que te direi, pois eis que vim para anunciar-te as boas novas de grande alegria. Olha que interessante, tá? Eu não sei se ele estava dormindo. Pode ser num sonho. Então o primeiro desperta aí, talvez, ó, acorda. E aí ele disse que despertou, ou seja, estava acordado. Mas aí o anjo ainda disse: acorda, desperta. Ou talvez, se a gente tirar o D, esperta e ouve as palavras que te direi. Ou seja, fica atento, cara. Se você é esperto, vai ouvir as palavras que eu vou te dizer. E aí não parece o que o anjo anunciou aos pastores quando Jesus Cristo iria nascer? Eis que vos trago novas de grande alegria. É isso que ele diz aqui para o rei Benjamim. Vim para anunciar-te as boas novas de grande alegria. Naquela época dos pastores, as novas de grande alegria foram justamente o nascimento do Salvador. E nessa época, né, também as novas são de grande alegria e incluem o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente vai ver. No versículo 4, pois o Senhor ouviu tuas orações e julgou tua retidão, e enviou-me para anunciar-te que podes regozijar-te e que podes anunciá-las a teu povo, a fim de que eles também se encham de alegria. Então não era algo único, só para mim. Então eu fico feliz, eu guardo para mim. Então quando a gente se batiza na igreja e tem o evangelho, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? É espalhar essas boas novas de grande alegria. Leí, quando comeu do fruto, ele olhou em redor para ver se achava a família. Ele queria espalhar isso. Enos, quando recebeu a remissão dos pecados, quis espalhar para os seus irmãos os nefitas, para os seus irmãos os lamanitas. Então aqui ele diz: você pode ter alegria com essas novas e vai anunciar ao povo, para que o povo também tenha novas de grande alegria. Jesus Cristo ainda não havia nascido nessa época e ainda demoraria vários anos para nascer. E me chama a atenção também, ó, o Senhor ouviu tuas orações e julgou tua retidão. Vamos imaginar que seja uma balança. Quando o Senhor ouve minha oração, ele talvez pese a minha retidão. E aí, baseado no peso da minha retidão, talvez venha o cumprimento da minha oração, a resposta da minha oração, talvez. E aí, quando ele coloca nessa balança, o fiel dela acusa o quê? Eu estou sendo reto perante o Senhor? Pesa bastante a minha retidão, que logo que ele coloque lá na balança, uau, aquele peso, a balança chega do, opa, esse daí eu tenho que atender agora. Essa oração já está atendida por causa do peso dessa retidão. Ou é aquela que o ponteirinho mal se mexe, que nós possamos, né, ser melhores nessa retidão ao Senhor, para que Ele também possa ouvir melhor a nossa oração.
E as novas de grande alegria apresentadas para o rei Benjamim eram justamente o nascimento, o sacrifício expiatório e a ressurreição de Jesus Cristo. São essas mesmas novas que nós estamos pregando hoje aqui nesta aula. Para quê? Para que todo mundo tenha essa mesma alegria. Versículos 12 e 13 de Mosias 3. Mas ai daquele que sabe que se rebela contra Deus, porque a nenhum desses será concedida salvação, a não ser pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Então, se eu me rebelo contra Deus, eu não posso partilhar do sacrifício expiatório de Cristo. É o mesmo que eu estar dizendo, eu não quero fazer parte desse sacrifício expiatório. Eu não quero que sua graça conceda-me salvação. Ele vai respeitar o arbítrio moral de cada um, vai dizer, tá bom, filho, mas você sabe que fica sempre aquém, não é? Sei e é assim que eu quero. Bom, ele vai dizer, talvez o tá bom dele vai ser muito, muito doído e muito triste. Ele vai dizer, eu gostaria muito de te cobrir com meu poder expiador. Na verdade, expiação vem desse verbo de cobrir. Eu queria te cobrir, mas você não quer. Tudo bem. Eu não posso te conceder salvação, a não ser pela fé em mim e no arrependimento. É isso que ele nos fala e eu estou disposto. Então tá bom, não quis dessa vez, eu estou sempre de braços abertos. Tá? E o Senhor Deus enviou seus santos profetas a todos os filhos dos homens para declararem estas coisas a toda tribo, nação e língua, para que, assim, todo aquele que acreditar na vinda de Cristo receba a remissão de seus pecados e regozije-se com grande alegria, como se ele já tivesse vindo a eles. Lembrem-se que tudo isso era num passado antes da vinda do próprio Jesus Cristo. E aí também debatemos com uma frase de Arnold Schwarzenegger na aula passada, que ele visualizava a coisa e vivia já aquela coisa. Então eles já estavam acreditando, regozijando-se, alegrando, desenvolvendo fé naquilo que viria, mas que ainda não havia vindo, que era Jesus Cristo. Mosias, capítulo 3, versículo 16. E mesmo se fosse possível que as criancinhas pecassem, não poderiam ser salvas. Mas digo-vos que elas são abençoadas, pois eis que, como em Adão, ou seja, pela natureza, elas caem, assim também o sangue de Cristo expia os seus pecados. Mais uma vez, vocês conferem aí uma foto do meu primeiro, o Gustavinho, quando ele era bem bebezinho, né? Coisinha linda. E mesmo que fosse possível que as criancinhas pecassem, ou seja, mesmo aí que nós acreditássemos num pecado natural. Muitas das outras religiões defendem esse pecado natural, ou seja, que nós já chegamos a esta terra com pecados por causa dessa transgressão de Adão. Ele diz: mesmo que a crença seja essa, de um pecado que nos acompanha, ou que já nasça conosco por causa de Adão, a expiação de Cristo cobre. O sangue de Cristo expia os pecados destas criancinhas. Então, nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não aceitamos e não realizamos o batismo de criancinhas. O batismo é realizado a partir da idade dos 8 anos, a idade da responsabilidade. O sangue de Cristo já salva essas criancinhas. Imagine a dor de um pai ou de uma mãe que perde um filho jovenzinho e ainda tem que ouvir de seu líder eclesiástico que se ele não foi batizado, ele vai para o inferno. Morreu um pagão. De forma alguma. A expiação de Cristo salva essas criancinhas, como ele próprio falou, porque delas é o reino dos céus.
Na verdade, Mormon vai classificar como uma abominação batizar essas criancinhas. Mosias 3:17. E digo-vos ainda mais que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio, pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor Onipotente. Tempo desse me perguntaram se a nossa religião, a religião, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditava em Cristo. Sim, acreditamos em Cristo. É um dos primeiros princípios do Evangelho. Fé no Senhor Jesus Cristo. E é o único meio que nós podemos conseguir salvação. Não existe outro nome que possa nos dar salvação. Sim, 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 acreditamos em Jesus Cristo. É o nosso meio de salvação. Mais um domínio doutrinário, olha só, em 3 capítulos já tivemos 3 domínios doutrinários. Domínio doutrinário são aquelas escrituras que os jovens aprendem a lidar com ela, a entender toda a doutrina dela, para que possa usar em benefício das mais diversas situações. E essa escritura é uma delas. E olha que legal. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem nos sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre. Então, esse homem natural é aquele homem carnal, aquele homem que é sensual, diabólico, que se inclina a fazer a vontade de Satanás. Eu achava muito interessante uma definição que um antigo presidente de ramo meu dizia que homem natural é quando a gente acha natural tudo que o mundo nos fala. Ah, isso é natural. Ah, é normal. A gente não fala natural, né? É normal. Então, a partir do momento que achamos tudo normal, podemos ser justamente esse homem normal, esse homem natural que está sendo inimigo de Deus. E esse homem normal, natural, é inimigo de Deus a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se, ou seja, dispa-se, se desvista deste homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo. Santo aí não é aquele imaculado, sem nenhum pecado. Santo é aquele escolhido, aquele separado, aquele que está tentando trilhar o caminho do convênio. Torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se justamente como uma criancinha, aquela mesma que nós discutimos no slide anterior. Submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Nós nunca enxergamos nesse versículo uma imagem perfeita de Jesus Cristo. E devemos passar justamente nesse versículo a enxergar a imagem de Jesus Cristo. Ele é esse maior crianção, vamos chamar assim, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir. Seja feita a sua vontade, meu Pai. Eu estou disposto a me submeter a tudo quanto o Senhor acha que eu devo me submeter. Ele é essa perfeita criança, o filho de Deus, a criança de Deus, se submetendo perfeitamente à vontade do Pai e cheio dessas características. Então, quando olharmos uma criancinha, devemos enxergar nela Jesus Cristo, com todas essas qualidades. São as qualidades de Cristo. Ele está dizendo: vocês têm que ser como eu, uma criança. Versículos 22, 23 e 24. E mesmo nestes dias, depois de haveres ensinado aos de teu povo as coisas que o Senhor teu Deus te ordenou, eles não mais são considerados sem culpa à vista de Deus, a não ser que hajam de acordo com as palavras
E te disse: opa, então agora que a gente sabe dessas coisas, a gente já não pode mais ser considerado sem culpa perante Deus. Eu já estou sabendo dessas coisas. Eu tenho que agir de acordo com essas palavras. E agora eu disse as palavras que o Senhor Deus me ordenou. Ele disse: ó, tenho nada a ver com isso, são as palavras que o Senhor me ordenou. E é assim. Então, é duro demais, Benjamin. É assim. São as palavras que o Senhor me deu. E assim diz o Senhor: elas serão como resplandecente testemunho contra os deste povo no dia do julgamento. Essas palavras que o Senhor está nos dando, esses escritos, a gente já viu também na aula passada que pelas coisas escritas nestes livros nós seremos julgados. E é o que ele diz aí: por elas serão julgados cada homem segundo suas obras, sejam elas boas ou sejam más. Mais um motivo para eu ler o que está contido nestas palavras. Eu preciso saber o alto do processo. Eu preciso saber como eu serei julgado, quais são os parâmetros que eu terei de julgamento. Então, por essas palavras é que eu serei julgado. E eu só queria finalizar convidando a todos nós a que sim, nós nos acheguemos ao nosso Salvador Jesus Cristo. Ele está o tempo todo pedindo que nós nos acheguemos a Ele. Ele está o tempo todo nos chamando. O seu braço de misericórdia está erguido, está estendido para todos nós. Nós podemos nos arrepender, sim. Às vezes vamos nos inclinar ao espírito maligno, sim, mas que nós possamos decidir não permanecer, não morrer em nossos pecados. E assim nós seremos, com toda certeza, salvos no último dia.